acessar a tela inicial do SEI, operações com processos e documentos, e depois bloco de assinatura. À tarde, a gente também vai tentar falar sobre transição do sem papel para o SEI de documentos em andamento, tá? Mas a parte da manhã e o início da tarde, a gente vai focar no sistema SEI e suas principais funcionalidades. Bom, antes da gente começar a olhar o sistema, é importante a gente ter ideia das lógicas de como funciona o SEI. Então, todos os documentos compostos do sem papel serão consolidados em processos no SEI-SP. No SEI também não há tramitação de documento avulso. Então, sempre será necessária a abertura prévia de um processo e inclusão dos documentos avulsos de interesse, tá? Todos os processos, isso aqui é uma novidade, que não tem no sem papel, todos os processos deverão constar o nível de acesso, público, restrito ou sigiloso. A gente vai ver isso também no detalhe. Os processos serão tramitados sempre entre unidades e não usuários. Pessoal, é muito importante que vocês gravem essas lógicas para poder entender o sistema. Então, a tramitação entre unidades, sempre tem que ter isso em mente, porque o SEI só tramita entre unidade e não entre usuários. Isso faz toda a diferença e vocês vão ver o porquê quando operarem o sistema. A gente vai fazer uma aula prática aqui com o ambiente de treinamento. Eu vou pedir para vocês me acompanharem e eu vou dar um tempinho para vocês acessarem. Então, o acesso, como é que vai ser o acesso no dia 12 de maio, tá? Na sexta-feira. A partir do dia 12, vocês vão acessar esse endereço eletrônico que está aparecendo na tela de vocês, que é o endereço do SEI do Estado de São Paulo, www.sei.sp.gov.br. A partir do dia 12, tá, pessoal? Não tentem entrar agora. Então, esse endereço, no dia 12, é o endereço que a gente vai começar a trabalhar. Não precisem anotar, isso aí a gente pode mandar no chat, vou pedir para o pessoal do chat mandar o endereço depois. E isso vai estar no portal do SEI também, que a gente vai divulgar. Então, no dia 12, vocês vão usar o usuário e senha, o mesmo que vocês utilizam para acessar a rede de vocês, na secretaria, no órgão. Então, lembrando que no dia 12, vocês vão usar o mesmo usuário e senha que vocês usam para acessar a rede de vocês. Sempre vão precisar selecionar o órgão que deseja estar, tá? Então, vai colocar seu usuário, sua senha, vai selecionar o seu órgão que você foi cadastrado. Clique em acessar, acessou o sistema, certo? Agora, eu vou dar para vocês 2 minutinhos. Vocês vão entrar nesse ambiente de treinamento, lembrando que não é um ambiente oficial, tá? Então, abram o navegador de vocês, digitem aí treinamento.sei.sp.gov.br/sei. Do lado direito da tela de vocês tem usuários e senhas. Podem escolher qualquer usuário com a mesma senha e o órgão vocês podem escolher qualquer um. Tem alguns órgãos só, tá? Lembrando que isso é um ambiente de treinamento, então não tem todos os órgãos cadastrados. Vocês estão liberados para entrar em qualquer órgão. Eu vou esperar aqui 2 minutinhos para vocês acessarem o ambiente de treinamento. Se possível, para agilizar, tirem uma foto dessa tela e anotem aí o usuário e senha. Então, no campo usuário, você vai digitar o usuário 01. Na senha, você vai digitar o usuário 01. Vou esperar aqui 2 minutinhos, vocês digitarem aí o endereço do ambiente de treinamento. Vamos lá, pessoal. treinamento.sei.sp.gov.br
/SEI. Vai abrir lá na internet, no browser de vocês, a página do ambiente de treinamento, e aí vocês vão digitar no usuário 01 ou usuário 02, 03, 04, 05, 06. A senha é a mesma do usuário. Pessoal, não sei se o chat está liberado. Vou tentar pedir para liberar o chat aqui, porque tá tendo muito acesso. Então, provavelmente a gente vai. Bom, vou seguir. Então, vou esperar mais um minuto. treinamento.sei.sp.gov.br/SEI. O acesso vocês vão colocar um desses que está aparecendo na tela de vocês. Usuário 01, ou 02, ou 03, 04, 05, 06. A senha é a mesma coisa do usuário. Tem que digitar a palavra usuário, tá, pessoal? Bom, vou dar continuidade aqui. Mais uma vez, pessoal, quem não conseguiu me acompanhar, tira a foto dessa tela daqui, que está aparecendo na tela de vocês, para eu dar prosseguimento. Que aí, caso você não tenha conseguido entrar, você tem aí o usuário e senha e o endereço do ambiente de treinamento e você consegue me acompanhar depois, caso você não tenha conseguido entrar agora. Ó, quando vocês digitarem treinamento.sei.sp.gov.br, vai aparecer essa página aqui. O SEI, só que é um ambiente de treinamento. Vamos ver aqui se eu consigo acessar. Olha, quem não conseguiu acessar, presta atenção aqui na minha tela, eu vou fazer os principais recursos do SEI e você pode ir acompanhando. Depois você pode tentar fazer o exercício no ambiente de treinamento. Bom, pessoal, quando você digitar o seu usuário e sua senha, escolher o seu órgão, prestem atenção aqui na minha tela, por gentileza.
você vai selecionar o órgão desejado com seu usuário e senha, certo? Acessando, vai ser apresentada essa página aqui para vocês. Essa página é a página principal do SEI, que é a página tela de controle de processos. Então, pessoal, prestem atenção aqui. O meu cursor está uma setinha preta para ficar bem destacado na tela de vocês. Essa é a tela principal do SEI, a tela de controle de processos. Vamos começar, então, pela barra de ferramentas. A barra de ferramentas é esse cursor aqui em cima, essa faixa azul aqui em cima, que tem esses ícones aqui à direita da tela de vocês. Certo? Deixa eu só fechar minha câmera aqui para poder ficar melhor. Então, pessoal, aqui em cima é a barra de ferramentas. O primeiro ícone que vocês vão aprender é o menu. Esse ícone aqui, ele exibe ou oculta o menu principal do sistema, que é esse menu à esquerda da sua tela, certo? Então, se você clicar em menu, ele oculta e exibe o menu principal, certo? Aqui ao lado é a pesquisa. Se você digitar o número de um processo ou uma palavra, o sistema vai procurar tudo que você digitar nesse campo aqui, certo? Se você digitar o número do processo, que você já sabe o número do processo, e que dá em Enter, ele vai te dar uma lista com a numeração que você digitou. Se você digitar uma palavra que pode estar dentro do processo, ele também faz a busca e te oferece as opções. Por exemplo, se você digitar compra de material de consumo, então tudo que tiver escrito nessa frase, ele vai achar, inclusive dentro do conteúdo do processo. Esse pesquisador é bom e está sendo bastante elogiado. Para fazer uma pesquisa avançada, vocês vão clicar nessa lupa aqui. Acompanhe aqui meu cursor. Se você clicar nessa lupa, ele te apresenta um. Peraí, só um minutinho que eu desloguei. A gente está tendo muito acesso, pessoal. Nós temos. o- te- Estamos tendo muito acesso ao ambiente de treinamento, então o pessoal tá vendo o que está acontecendo, tá bom? Fiquem tranquilos, eu posso voltar. Vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Então, pessoal, voltando aqui, desculpa. Ó, tá tendo muito acesso, então peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Porque o ambiente de treinamento não é tão robusto como o ambiente oficial, então o pessoal aqui está trabalhando para ver se consegue restabelecer, tá bom? Vou voltar aqui. Então, estamos na barra de ferramentas. Nós temos o ícone menu, que exibe e oculta o menu principal à esquerda da tela. Nós temos ao lado a barra de pesquisa. Aqui você pode digitar número de processo SEI ou palavras-chave que o sistema faz uma busca e te lista tudo o que você pesquisou, certo? Nessa lupinha aqui, nós temos a pesquisa avançada, que se você acessar essa lupinha avançada, ele te apresenta um formulário com filtros para você fazer uma pesquisa mais detalhada. Então, eu não vou entrar no detalhe aqui de todos os campos, você consegue fazer a busca por diversos filtros. Ao lado aqui, onde está o meu cursor, é a unidade que você está logada, tá? Então aqui você consegue ver a unidade que você está logado. Ao lado aqui é o controle de processo. Esse ícone aqui é para você voltar à sua tela inicial
sempre que você precisar voltar à sua tela inicial, ou tela de controle de processos, independente de qual página você esteja. Então, se você clicar nesse ícone, ele sempre vai te retornar para a tela de controle de processos. Aí vejam que o menu está oculto, aí se você quiser olhar o menu, como eu já ensinei, você clica no menu, ele vai exibir novamente. Esse ícone aqui, ao lado, é novidades. Então, todo lançamento novo do sistema, vocês vão encontrar nessa página aqui, que ele abre uma página na internet. O bonequinho aqui ao lado é o usuário que está logado no sistema. Aí vejam que meu nome está logado aqui. Então, se você colocar o cursor em cima, você consegue ver o usuário que está logado. Ao lado, nós temos as configurações do sistema. Aqui é possível você mudar as cores do SEI. Então, veja, o meu está azul celeste, que é a cor padrão. Você pode alterar para outras cores. Nós temos aqui também alto contraste para pessoas que têm problemas de visão. Então, você consegue colocar em alto contraste também, tá? Eu vou voltar para azul celeste, a cor padrão do SEI. E o último ícone da barra de ferramentas é sair do sistema. Então, aqui vocês saem do sistema com segurança toda vez que vocês finalizarem o expediente, certo? Então, recapitulando, passei aqui o cursor em cima dos ícones da barra de ferramentas. Então, menu, pesquisa, pesquisa avançada, unidade logada, tela controle de processos, novidades SEI, usuário, configurações para alterar a cor e sair do sistema. Notem que sempre que vocês colocarem o cursor em cima do ícone, ele mostra a legenda do ícone, certo? Vou voltar para a tela de controle de processos. Bom, então, na tela de controle de processos, reparem, no meu cursor aqui, nós temos os ícones da barra de ícones da tela de controle de processos. O que significa isso? Aqui são ações que você pode realizar simultaneamente em vários processos, tá? Então, eu vou falar dos principais, vou explicar a tela de controle de processos e depois eu já vou começar a montar um processo para vocês verem como funciona, tá? Então, mais uma vez, se colocando o cursor em cima, você consegue ver a legenda do ícone. Esse primeiro ícone aqui é enviar processo, que é o famoso tramitar processo. Então, se você quiser tramitar mais de um processo de uma vez só, você consegue. Selecionando, por exemplo, os seus processos, você clica em enviar. Eu não vou enviar para não perder o processo da minha tela. Você clica em enviar o processo, ele vai te dar a lista do que você selecionou e ele vai pedir para você escolher o órgão e as unidades que você quer tramitar, certo? Então, se você escolher mais de uma unidade, você consegue. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, gabinete. Se você consegue selecionar mais de uma unidade e consegue fazer a tramitação. Então, você pode manter o processo aberto na unidade, remover a anotação, que eu vou explicar mais tarde, e enviar e-mail de notificação. Então, se você selecionar essa opção aqui e enviar, quando você enviar o processo, a unidade vai receber um e-mail de notificação, certo? Então, pessoal, aqui, esses outros ícones é a mesma ideia. É a mesma ideia. Então, aqui, atualizar o andamento. Você consegue atualizar o andamento do processo. Você consegue fazer uma descrição detalhada no andamento do processo para que outros usuários, quando quiserem visualizar e consultar o andamento do processo, vai ter os comentários que você precisa fazer, que você fizer lá, tá? Atribuição de processos, que você pode atribuir o processo a um usuário específico, ou seja, você consegue, na sua tela de controle de processos, lembrando que eu falei lá no início da aula, que o SEI trabalha com o conceito de unidades e não de usuários. Então, todo mundo acessa essa tela de controle de processos, que é a sua antiga mesa virtual, e todo mundo que está cadastrado na unidade consegue visualizar todos os processos. Aí você vai falar, Lucas, mas como que eu vou saber que o processo é para mim? Então, dentro da unidade,
alguém pode distribuir os processos, né? É muito comum isso em diversos órgãos. Uma pessoa responsável por distribuir os processos dentro da unidade. Então, ele pode usar esse recurso aqui, porque ele pode selecionar os processos que podem ser atribuídos a uma pessoa específica. Então, se eu não tenho aqui uma pessoa para selecionar, porque meu ambiente é de homologação, mas pode aparecer aqui, Joaquim da Silva. Se ele está cadastrado na minha unidade, aparece o nome dele aqui, eu atribuo e vai aparecer o nome dele ao lado do processo. Então, quando aparecer o nome ao lado do processo, significa que a pessoa atribuiu o processo a você. O próximo ícone é incluir em bloco, isso aqui a gente não vai falar agora, a gente vai aprender isso na parte da tarde. Sobrestar processo, que tem uma lei específica para você sobrestar e paralisar o processo. Pessoal, isso tudo tem um manual, a gente vai divulgar isso tudo para vocês, tá? Existe um manual com cada ícone, explicando cada funcionalidade de cada ícone, tá bom? Então, o próximo ícone é concluir o processo nesta unidade, que não significa que você encerra o processo, você só conclui. Para encerrar o processo, é a mesma funcionalidade, só que você precisa incluir o termo de encerramento de processo. Acho que isso não é novidade para a gente, né? Então, se você quiser concluir um processo na sua unidade, você consegue concluir, mas não significa que ele está encerrado. Só encerra quando põe o termo de encerramento, tá bom? Essa funcionalidade aqui, de concluir o processo, é para o sistema entender que esse processo não tem pendência na sua unidade. Então, quando você concluir o processo da sua unidade, você tramita e conclui, porque aí o sistema entende que você não precisa realizar mais nenhuma ação no seu processo, certo? Esse recurso aqui é anotações, essa folhinha amarela também é muito útil. Você consegue colocar anotações ao lado do processo, certo? Então, esse também é um recurso que facilita a organização dentro da sua unidade. Você pode atribuir o processo, por exemplo, para pessoas, mas você também pode colocar anotações e pode, nessa anotação, escrever uma ação específica para a pessoa ler e executar dentro do processo. É um recurso bem fácil também, pessoal. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Você pode colocar qualquer comentário aqui, por exemplo, favor assinar os documentos e salvar. Vejam, o ícone fica aqui do lado do processo, a anotação, e se eu colocar o cursor em cima, aparece o usuário que fez o comentário, a data, a hora e o comentário e a anotação que a pessoa fez. Então, a unidade toda consegue visualizar isso. Então, anotações é um bom recurso para a organização do setor. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Estou falando com a equipe técnica para tentar resolver o ambiente. A gente está tendo muito acesso, então está um pouquinho complicado. Eu peço a paciência de vocês. Enquanto a gente não tem ambiente, vamos acompanhando a aula aqui. Depois vocês vão tentando fazer o exercício. A gente pode retornar outro dia. Acho que vai ter, inclusive, uma outra. E aí a gente pode tentar fazer de novo. Tá bom? Então, anotações. O próximo ícone é acompanhamento especial. Então, você consegue fazer um acompanhamento especial, é mais ou menos a mesma coisa que a gente fazia no Sem Papel, de acompanhar processos. Então, em acompanhamento especial, você consegue acompanhar o processo, mesmo que você conclua ele na sua unidade, você continua vendo o andamento desse processo. Então, se alguém tramitar
incluir documento assinar, você consegue visualizar o acompanhamento desse processo. O próximo ícone é incluir documento, esse ícone dessa folhinha amarela pontilhada. Aqui te permite incluir um documento em vários processos ao mesmo tempo. Lembrando que eu estou falando dessa tela de ícones, na tela de controle, esses recursos te permitem fazer uma ação em lote. Então, tudo aqui você consegue, selecionando os processos, você consegue fazer em lote. Então, se eu selecionar aqui 4 processos e colocar incluir documento, que a gente vai aprender já já, você consegue incluir o documento em 4 em processos simultaneamente. O próximo ícone aqui é adicionar marcador, que também é muito útil para organização da unidade. Eu posso até mostrar aqui para vocês rapidamente. Se você acessar adicionar marcador, eu precisaria gerenciar os marcadores. Então, eu vou gerenciar depois os marcadores. Você consegue colocar uma etiqueta nos processos e uma legenda para essas etiquetas. Por exemplo, você pode colocar lá vermelho, um marcador vermelho. E aí, na unidade, falar, olha, todo marcador vermelho significa que tem um documento pendente de assinatura. Ou um marcador azul, e falar, todo marcador azul necessita de uma ação específica. Então, o gerenciamento de marcadores é de unidade a unidade. Então, todas as unidades podem decidir, dentro da unidade, como que elas vão usar os marcadores. O último ícone, controle de prazos. Então, você consegue controlar os prazos de retorno dos processos. Tem que tomar muito cuidado com esse ícone aqui, porque nem sempre você pode determinar a volta de um processo, né? Existem normativas específicas para isso, tá? Principalmente quem trabalha com prestação de conta, com prazos de justiça. Então, esse controle de prazos é muito útil para esse tipo de processo. Bom, então, acabei de passar aqui com vocês até a barra de ícones da tela controle de processos, a antiga mesa virtual. O próximo ícone que eu vou mostrar para vocês é aqui, ó, visualização detalhada. Aqui, se vocês acessarem, vocês conseguem ver a sua tela de controle de processos com todos os processos detalhados. Então, mostra o número, mostra o tipo, mostra se tiver uma atribuição a um usuário, mostra a atribuição, se tiver anotação, mostra a anotação, se tiver controle de prazo, o quando tem que devolver e a última movimentação, tá? O próximo, se você quiser retornar para a tela de controle inicial, você volta para visualização resumida. Veja, então eu entrei em visualização detalhada, para sair da detalhada eu volto para resumida. O próximo recurso é ver processos atribuídos a mim. Lembra que eu falei aqui, quando vocês da unidade podem atribuir processos a usuários específicos? Se nessa mesa aqui tivesse vários processos com os usuários atribuídos, eu posso fazer um filtro e ver só os processos que foram atribuídos para mim. Então é só você clicar aqui, aqui não vai ter nenhum para mim, não está nenhum atribuído para mim. Porém, se tivesse um atribuído para mim, ia aparecer nessa listagem aqui. Como faz para retornar à tela anterior? É só remover o filtro clicando no X. Certo? Mesma lógica para marcadores, aqui não tem nenhum marcador, mas se tivesse algum marcador, você pode filtrar os processos por marcadores. E aqui você pode ver por tipo de processo. Então, se você clicar aqui, ele mostra os tipos de processos que estão na sua tela de controle de processos. Bom, então, até aqui, tudo bem. A gente viu a barra de ferramentas, a tela de controle de processos, a sua barra de ícones na tela de controle de processos, que me permite fazer uma ação em um ou mais processos simultaneamente. E agora, aqui, onde está o meu cursor, vocês estão vendo os processos que são recebidos na unidade. Do lado direito, os gerados. Correto? Então, são 2 colunas de processos
que no dia 12 provavelmente ainda vai estar vazia, e aí vocês vão começar a gerar processos e receber processos. Então, os gerados à direita, os recebidos na unidade à esquerda. Não sei se eu falei muito rápido, eu espero que não. Então, vou dar aqui 30 segundinhos para a gente se ambientar a tela de controle de processos. Vou falar mais uma vez. Barra de ferramentas em cima, na faixa azul, onde está o meu cursor. O menu que oculta e exibe o menu principal. Pesquisa, unidade logada, íconezinho para voltar sempre à tela inicial, que é a tela de controle de processos, novidades SEI, usuário, ferramentas para trocar a cor, sair do sistema. Tela controle de processos, é essa tela aqui que eu estou passando o cursor completo, certo? A minha barra de ícones, que me permite fazer ações simultâneas em processos. Os meus filtros, para olhar a minha tela de controle de processos, a minha antiga mesa virtual por filtros, que eu já acabei de ensinar para vocês. E a minha tela de recebidos e gerados, processos gerados e processos recebidos. E à esquerda, o meu menu principal com todas as funcionalidades do SEI. Então, aqui tem todas as funcionalidades do SEI. Bom, falei aqui, então, da nossa tela inicial. Bom, agora a gente vai para a produção documental. Então, no dia 12 de maio, o que a gente precisa fazer? Lucas, preciso fazer um processo do zero. Como é que a gente vai começar? Como é que eu faço para chegar no meu trabalho e trabalhar? Bom, você vai iniciar um processo. Lembra que eu falei lá na lógica do sistema? Não trabalhamos com documentos avulsos, documentos isolados. Tudo é um processo. Eu vou explicar para vocês o passo a passo, tá? Então, todo dia, quando precisar produzir um documento, vocês vão acessar à esquerda no menu principal e iniciar processo. Meu cursor está em cima do ícone que vocês vão precisar clicar. Então, pessoal, clicando aqui em iniciar processo, eu vou fazer um processo do zero com vocês. Então, eu cliquei. Quando você clicar em iniciar processo, vai aparecer essa tela para vocês, de iniciar processo. Vejam, ele pede para a gente escolher um tipo de processo. A listagem aqui, reparem que tem 3 tipos de processo aqui para mim. Essa listagem pode ser maior ou menor, porque essa listagem aqui aparece os processos que são produzidos na unidade. Os processos que começarem a ser produzidos na sua unidade, eles vão aparecer de cara nessa listagem aqui, certo? Ah, Lucas, mas não tem o processo que eu quero. Não tem problema. Você só precisa clicar aqui no maisinho verde, que aparece exibir todos os tipos de processo. Clicando aqui, ele vai te apresentar todos os tipos de processo do sistema. Esses tipos de processo todos estão classificados de acordo com a tabela de temporalidade. Tem processo aqui que é do índice remissivo, ou seja, é o nome usual que o órgão usa, mas ele já está automaticamente classificado de acordo com a tabela de temporalidade de documentos, tá? Então, se clicando no mais, aparece a lista completa, você começa a digitar o tipo de processo que você quer fazer. Deixa eu ver se eu tenho... Eu vou fazer um processo de material de consumo, que é o que eu estou acostumado a fazer. Meu roteiro é esse, tá, pessoal? Eu sei que tem gente que já viu esse roteiro, mas eu não vou conseguir sair dele de novo. Vamos ficar em material de consumo. Então, vou selecionar esse processo. Selecionei. Ele me apresenta uma fichinha para cadastrar o meu processo. Vou continuar. Então, vejam, tipo do processo é a minha primeira caixinha. Ah, não, eu escolhi errado. Se você clicar, você consegue alterar o tipo de processo, tá?
Especificação. Pessoal, esse campo aqui tem limite de 100 caracteres e ele é como se fosse o assunto do seu processo. Aqui, vale a pena você caprichar na especificação. Por quê? Isso facilita na hora de você acessar o sistema e tiver diversos processos na tela de controle. Se você tem uma especificação bem definida, você consegue identificar o processo que você precisa trabalhar só lendo a especificação, tá? Se você eu já vi usuário que já vi órgão que já foi implementado o SEI, o usuário coloca o mesmo assunto em vários processos. Depois ele ficou perdido. Ele, Lucas, eu não estou conseguindo. Como é que eu vou saber o processo que eu preciso trabalhar? Eu falei, olha, você não colocou uma especificação adequada. Então, sejam bem específicos nesse campo, tá? Eu vou usar o exemplo aqui, aquisição de caneta, que é o que eu estou usando aqui para as aulas. Então, se eu estou falando de aquisição de material de consumo, que é o meu tipo de processo, eu vou especificar ele falando que eu estou querendo canetas, tá? O próximo campo é classificação por assunto. Já vem preenchido automaticamente, pessoal. Não mexam na classificação. O sistema possibilita? Possibilita, mas a gente, arquivo público principalmente, já orienta que as pessoas não mexam nisso, tá? Ele já vem preenchido automaticamente. Mas Lucas, eu não concordo com essa classificação. Se você não concorda com essa classificação, significa que você escolheu o tipo de processo não adequado para o trabalho que você precisa executar. Então, você volta aqui e veja se você acha o seu tipo de processo mais adequado. Lembrando que a gente está num ambiente de treinamento, tá? E esse ambiente de treinamento, ele não tem todos os tipos de processo, mas no ambiente oficial vai ter lá todos os processos da atividade meio e os processos da atividade fim do seu órgão, tá bom? Então, vou fechar aqui. O próximo campo é interessados. Então, a gente precisa preencher aqui quem é interessado no meu tipo de processo. Eu vou colocar aqui chefia de gabinete, como um exemplo, tá? Vejam, quando você vai digitando, o sistema já te apresenta uma lista de todos os usuários e todas as unidades cadastradas do órgão. E aí você já pode fazer uma seleção. Eu vou escolher, deixa eu ver aqui, a PESP. Eu vou escolher gabinete do coordenador da PESP. Mas você pode falar, Lucas, eu não tenho interessado no que eu preciso aqui. Não tem problema. Você pode digitar o nome da pessoa. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Já tem fulano de tal, né? Fulano. Vou botar aqui, fulano Lucas. Acho que não tem, não. Ó, eu digitei o interessado aqui que não, o sistema não encontrou. Não tem problema. Você digita o nome completo do seu interessado, ele não vai te dar uma opção de seleção. Você clica em Enter e aí vai aparecer um pop-up dizendo nome inexistente, deseja incluir? Você só clicar em OK, ele inclui automaticamente o seu interessado. Se você quiser, e eu aconselho também, você pode selecionar o seu interessado. Aqui ao lado direito, você consegue excluir se ele tiver errado. Se você colocou um interessado errado, você consegue remover. E esse aqui, pessoal, essa folhinha azul com uma caneta azul, você consegue consultar e alterar dados do interessado. Então, se você clicar aqui, você consegue adicionar diversas informações sobre o seu interessado. Você pode dizer se ela é uma pessoa física, se ela é uma pessoa jurídica, gênero, nome social, cargo, se for o caso, matrícula, número do passaporte, enfim. Você pode colocar e-mail, telefone comercial, que eu acho que é muito útil. Então, você consegue complementar os dados do seu interessado. Vou fechar a janela aqui. Bom, eu vou tirar o meu nome aqui, porque não eu coloquei equivocadamente, então, como eu ensinei, é só excluir, tá? O próximo campo, observações desta. Aqui é um complemento da especificação. Aí aqui, como eu disse para vocês, especificação só tem 100 caracteres de limite para preenchimento. Aqui, na observações desta unidade, eu vou colocar meu cursor em cima, desculpa.
você consegue escrever informações mais precisas, aí tem mais limites de caracteres. Então, você pode complementar o seu assunto, você pode colocar uma informação mais detalhada, que facilite a organização do setor, que facilite a localização do processo, enfim, o entendimento do processo de uma forma rápida, sem precisar entrar no processo e ler ele todo completamente. Então, desculpa, aqui você pode colocar informações mais detalhadas. Eu falo aquisição de caneta, eu posso colocar aqui, ó, aquisição de 50 canetas azuis para capacitação do CSP. Então aqui eu posso ser bem mais específico. Bom, não menos importante, por último, você precisa selecionar o nível de acesso. O nível de acesso, se você não selecionar, você não consegue salvar e passar para a próxima etapa, certo? Pessoal, lançamos uma cartilha na semana passada sobre nível de acesso. Os multiplicadores dos seus órgãos têm acesso a essa cartilha, assim como o manual, a cartilha de transição do Sem Papel para o SEI, o nível de acesso. Então, o multiplicador tem todo esse material, tá? Isso vai ser divulgado no portal. Nós vamos divulgar o portal também, por e-mail, no chat. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a todos esses materiais. Olha, a equipe técnica aqui está me avisando que o ambiente de treinamento voltou. Eu vou pedir a gentileza para vocês tentarem acessar de novo o ambiente de treinamento. Só um minutinho. Pessoal, treinamento.sei.sp.gov.br. Vou exibir de novo aqui meu PowerPoint. Fui informado que o ambiente voltou. A gente pede desculpas. A gente está tendo mais de 5.000 acessos, então a gente precisa um pouquinho de paciência. Olhem aí na minha tela de novo, por gentileza. Desculpa o silêncio aqui, pessoal. Estou esperando, então, vocês acessarem esse ambiente. Por gentileza, sejam rapidinhos para a gente não perder tempo, que já são 11 horas. treinamento.sei.gov.br/sei. De preferência, tentem usar o Google Chrome. Vamos lá, pessoal. Eu vou esperar um minutinho, vocês tentem acessar. Aí eu vou retornar para a tela inicial. E aí vou esperar, e aí vou pedir para vocês já iniciarem um processo para a gente. Tô pedindo só para o pessoal me avisar se eu tô rápido, porque eu não tô conseguindo olhar o chat, tá? A gente tinha aí uns 5.000 acessos, eu acho. E eu não vou conseguir ver vocês. Peço até desculpas, mas é muita gente para acompanhar, não tem como eu acompanhar 5.000 pessoas. Vamos lá, treinamento.sei.sp.gov.br/sei. Usuário, você vai escolher um usuário que está aqui do lado direito da tela.
Lembrando que tem que digitar a palavra usuário junto, tá, pessoal? Usuário 01, sem acento. Senha, usuário 01. Usuário 02, senha, usuário 02. Digite o usuário junto. Não vão todo mundo no mesmo usuário, tá? Senão o exercício vai ficar problemático. Mesclem aí. Escolham 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O órgão. É obrigado a selecionar um órgão. Mas pode escolher qualquer um, não precisa ser o seu. Se você também não encontrar o seu, acesso a qualquer um. Não tem problema. É só um ambiente de teste, lá a gente pode fazer os testes, exercícios e não tem problema. Ó, eu tô conversando com a equipe técnica, o ambiente voltou, tem bastante gente conseguindo acessar, pelo que eu tô vendo aqui. Alguns não estão conseguindo, outros sim. Tem muita gente acessando, tá, pessoal? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Foi o que eu falei, se você não conseguir agora, porque a gente está fazendo, como a gente está fazendo simultaneamente, realmente o ambiente às vezes não aguenta porque é muita gente. Mas depois vocês podem fazer o exercício, ele vai ficar disponível, e aí quando não 5.000 pessoas tentarem acessar e fazer a mesma ação simultaneamente, aí fica tranquilo, tá bom? Vou ver aqui se eu posso seguir. Tirem foto dessa tela de novo. Vou voltar, hein? Voltei. Quem conseguiu logar, eu já apresentei a tela inicial para vocês. Vocês vão clicar aqui, ó, iniciar processo ao lado esquerdo da tela, escolher o tipo de processo, aí vai aparecer essa página aqui que eu tô esperando vocês. Então, entrou, esquerda, menu principal, lá embaixo, iniciar processo. Clique em iniciar processo, escolha o seu tipo de processo e você vai chegar na página onde eu estou. Tem gente me avisando que meu áudio tá ruim. Eu não sei se meu áudio tá ruim. Vou só conferir aqui, pessoal. Um segundo. Então, vou recapitular. Quem conseguiu entrar, esquerda, menu principal, lá embaixo, iniciar processo. Se você não está vendo o seu menu principal à esquerda aqui, esse menu preto, tem que clicar em menu aqui em cima, ó. Ele oculta e exibe. Tive um retorno aqui que meu áudio está ok. Então, eu vou continuar. Então, quando você iniciou o processo, o sistema te pede para escolher um tipo de processo. Eu escolhi o de aquisição de material de consumo. Quem conseguiu me acompanhar até aqui, então coloque uma especificação no seu processo. Não precisa ser igual ao meu, vocês podem fazer. Aconselho fazer o exercício com o tipo de processo que vocês usualmente já fazem aí no dia a dia. No sistema antigo, já põe em prática aí o tipo de processo novo. Especificação, limite de 100 caracteres, vou retomar então aqui os campinhos. Especificação, limite de 100 caracteres, assunto do processo. Caprichem nessa especificação, porque ajuda na organização do trabalho. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Classificação por assunto. Não mexe nesse campo, tá? Lucas, não concordo com a classificação. Então significa que você precisa escolher outro tipo de processo, tá? E aí, se ele aparecer duas classificações, você tem que deixar a classificação do tipo de processo, do processo.
tá? Isso aí facilita na hora do sistema depois fazer a gestão documental dele. Senão, se você selecionar, mexer e fizer errado, o sistema vai fazer a gestão com a classificação que tiver ali. Interessados, como eu expliquei, quem é o interessado no processo. Se não tem o interessado, você consegue incluir seu interessado. Basta digitar o nome completo, dar Enter, vai aparecer um pop-up, nome inexistente, deseja incluir? Sim, ele inclui. Ah, eu quero adicionar informações do meu interessado. Folhinha azul com caneta azul. Você consegue editar, incluir mais informações. Observações desta unidade. É um complemento da especificação. Aí aqui você tem mais limites de caracteres, eu não tenho de cabeça o número exato, mas aqui tem mais. Então você consegue digitar mais coisa. Então aqui você pode ser mais específico ainda. E colocar informações que ajudem a organização da sua unidade. Eu vou beber uma água aqui, que eu estou falando bastante com sede. E por último, não menos importante, nível de acesso. Atenção aqui, por favor, porque esse nível de acesso tem muita dúvida, tem gente que tem muita dúvida. O SEI já está em algumas secretarias, rodando oficialmente, e a gente teve bastante dúvidas em relação a isso. E nos treinamentos tem bastante dúvida sobre o nível de acesso. Então prestem atenção aqui comigo, por gentileza. Bom, é obrigada a seleção, tá? Do nível de acesso. Público. Quem é o público que vê? Todos os usuários do SEI do Estado de São Paulo, da administração pública do Estado. Então, se eu coloco público, os servidores do Estado de São Paulo têm acesso ao meu processo, tá? Então, não é acesso a cidadão. O cidadão não precisa pedir para ver. Então, o público é os usuários do sistema. Eles conseguem visualizar o processo e os documentos. Ah, Lucas, mas então vou ter que colocar restrito. Não. A gente até diz, a maioria dos processos dentro do SEI, dependendo do seu órgão, obviamente, isso não se aplica a todos, são públicos, tá? A gente tem que continuar com a mesma premissa e o que a lei de acesso à informação, a lei determina. O acesso é regra, o sigilo que é exceção, tá? Então tome muito cuidado na hora de selecionar o nível de acesso. Óbvio que tem órgão que precisa e produz documentos com mais restrição de acesso. Um exemplo, segurança pública. É óbvio que eles vão, né, produzir documentos com mais restrição. Outro exemplo, que me perguntam muito sobre isso. Ah, documento de RH, todos são restritos? Depende, mas muita coisa precisa ser restrita mesmo, tá? Eu vou explicar no passo a passo. Então, tomem cuidado na seleção do nível de acesso. Então, público, os usuários do SEI, da Administração Pública do Estado de São Paulo, conseguem visualizar o processo, os documentos, certo? Lembrando que, mais uma vez, a Lei de Acesso à Informação, determina que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. Bom, restrito. Se eu selecionar restrito, quem vê o meu processo? Só a unidade que produziu o processo e as unidades que ele tramitar. O setor. Então, vamos lá. Público. Todos os usuários do SEI, da administração do Estado de São Paulo, conseguem visualizar. Restrito. Só o meu setor visualiza. E se eu tramitar o meu processo para outro setor, o outro setor visualiza. Ah, Lucas, mas as pessoas visualizam que estão no outro setor? Sim. Então, as pessoas cadastradas no setor conseguem ver o meu processo restrito. Porém, para eu selecionar restrito, eu preciso selecionar uma hipótese legal. Então, aqui é o grande problema se você não preencher corretamente, porque a gente é servidor público, a gente é responsabilizado. Então, a gente precisa preencher isso aqui adequadamente. Então, se vocês colocarem restrito, ele pede uma hipótese legal. Então, você vai ter que abrir essa caixa e ele vai te dar as leis específicas que protegem certos tipos de informação. Então, se vocês olharem minha lista aqui, tem atividade empresarial,
Se você tiver dúvida, a gente já disponibilizou uma cartilha sobre isso e na cartilha explicam melhor cada uma dessa hipótese legal e ainda tem o link da lei, que aí se você tiver mais dúvida, você pode acessar a própria lei e ver se isso se enquadra no que você está produzindo, tá? Então, nós temos atividade empresarial, controle interno, direito autoral, diversas legislações específicas. Vejam, aqui tem informação pessoal, que é o caso de documentos de RH. Nos treinamentos me perguntam muito: todos os documentos de RH são de acesso restrito? Depende. Eu sou servidor público, então vou dar um exemplo. Meu nome, meu RG, o meu cargo é publicado no Diário Oficial. Então, se isso é publicado no Diário Oficial, esses dados não precisam de restrição, né? O meu salário bruto, e acho que até líquido, ele é publicado no portal da transparência. Então, o meu salário bruto, ele não precisa de restrição, né? Tudo que é recurso público e tudo que é gasto com recurso público precisa de transparência. Obviamente, existem as suas exceções. Então, essa análise é importante. Se você tiver muita dúvida, é bom procurar a assessoria jurídica do seu órgão, para ter uma orientação mais adequada. Mas então, eu só estou dando exemplo aqui de informação pessoal, porque um tipo de restrição que eu tenho mais familiaridade. As outras eu não trabalho na minúcia, porque eu não lido com esse tipo de informação. Porém, a cartilha vai orientar vocês melhor e a assessoria jurídica do órgão pode orientar melhor. Então, eu dei um exemplo de informação pessoal que não é restrita, porque eu sou servidor público, então a minha vida pública, né, como servidor público, ela não é restrita. Outro exemplo, o meu e-mail institucional também não é restrito, ele é público. Meu telefone institucional é público. Então, vejam, são informações minhas, só que elas são públicas porque eu sou servidor público e estou no exercício da minha função. Agora, o meu lerite é público? Quem disse sim, errou. O meu lerite não é público. O meu lerite precisa de restrição. Por quê? Porque no meu lerite tem a discriminação da minha folha de pagamento. Então, se eu tenho uma pensão alimentícia, está no meu olerite. Se eu fiz um empréstimo consignado, um consignadinho, ele está no meu lerite. Isso diz respeito à minha vida íntima, né? A minha imagem e minha vida íntima. Então, esse tipo de informação precisa de restrição. Então, vejam como você pode ter informações pessoais públicas e informações pessoais que precisam de restrição. Então, essa análise é muito importante, tá, pessoal? Qualquer dúvida, acessem cartilha e procurem assessoria jurídica ou a cada de vocês, certo? Então, esse processo de aquisição de material de consumo eu vou colocar como público. O sigiloso, eu não consigo selecionar, eu esqueci de explicar para vocês lá na tela anterior, mas depois eu explico de novo. O sigiloso, só processos específicos que tem uma tarja vermelha na hora que você vai escolher o tipo de processo, é que você pode marcar como sigiloso. E o que é sigiloso? Só usuários específicos com a senha, com credencial e senha, acessam os documentos ou o processo, que for sigiloso, certo? Aí é de usuário para usuário. Então, retomando, público, todos os usuários do sistema do SEI, SP, o SEI do Estado de São Paulo, acessam o documento. Restrito, só o setor que produziu ou os setores que tramita esse processo vão ter acesso ao processo. Sigiloso, eu não consigo selecionar porque esse tipo de processo não me cabe colocar sigiloso. Só usuário específico com credencial e senha acessa o processo, certo? Esse aqui eu não consigo colocar sigiloso. Eu vou dar um exemplo. Acho que o processo administrativo disciplinar você consegue colocar como sigiloso. Então, aquele lá quem produz precisa dar uma permissão para um usuário específico e vai fornecer uma senha específica para esse usuário acessar o processo. Ok? Muito cuidado na hora de selecionar o nível de acesso, pessoal. Tem que ter cuidado e fazer análise. Bom, eu vou colocar aqui como público esse processo, tá? Então, terminei minha fichinha, eu vou salvar. Na hora que eu salvar, vocês vão ver o que vai acontecer.
Vejam, salvei meu processo, eu estou com o processo aberto. Então, à esquerda eu tenho aqui a minha pastinha com o número de processos que eu gerei. E aqui embaixo, quando entrar os documentos, vocês vão ver, vai entrar documentos aqui embaixo dele e a gente vai chamar isso aqui de árvore do processo. Gravem bem isso aqui, árvore do processo. Embaixo, depois eu mostro para vocês também de novo, já vem aqui, ó, consultar andamento. Aqui, se você clicar, não vai aparecer nada que a gente acabou de abrir esse processo. Ele mostra a listinha de tudo que o processo, de tudo que está acontecendo dentro do processo. Então, se ele tramitar, eu gerei processo hoje, mas se eu incluir documentos, ele vai aparecer nessa lista. Se eu assinar um documento, aparece na lista. Se eu tramitar o documento para outro setor, aparece na listinha. Então, o usuário pode consultar o andamento do processo acessando esse ícone consultar andamento. Eu não sei se eu estou muito rápido, vou pedir um feedback aqui do pessoal. Peço um minuto. Então, à direita aqui, pessoal, vou voltar aqui, ó, no meu processo. Aqui, à direita, eu tenho os ícones que fazem ações somente dentro desse processo. Alguns são iguais àquela tela de controle que eu mostrei para vocês. Por exemplo, esse aqui, ó, incluir documento. Lá na primeira tela que eu mostrei para vocês mais cedo, era para incluir documento lá em vários processos. Aqui nessa tela, eu vou fazer ações dentro desse processo, tá? Então, eu não vou falar de todos os ícones, porque todos os ícones a gente não vai usar de uma vez. Então, eu tenho aqui, ó, lembrando que se você colocar o cursor em cima, você consegue visualizar a legenda do ícone. Então, é bem fácil, é bem intuitivo isso aí, pessoal. Então, aqui você inclui documento, que é a próxima ação que a gente vai realizar agora nessa aula. Aqui é iniciar um processo relacionado, isso tem explicadinho no manual. Aqui é consultar, alterar processo. Esse ícone aqui, pessoal, altera aquela ficha que a gente acabou de preencher. Eu vou acessar aqui para vocês verem. Eu acho importante falar disso aqui agora, porque depois, quando a gente inclui documento, tem pessoal que confunde, né? De editar o documento e editar o meu tipo de processo. Então, aqui você altera o tipo de processo. Se você clicar aqui, você altera aquela fichinha que a gente acabou de preencher. Reparem. Então, voltar para minha tela. Esse terceiro ícone aqui, ele simplesmente te permite alterar aquela ficha de controle de processo. Ok? Vou continuar. Só um minutinho. Esse ícone também era apresentado na tela anterior, na tela de controle. Acompanhamento especial te permite acompanhar o processo, mesmo que ele saia da sua unidade, mesmo que você conclua ele na sua unidade. O ícone ciência, esse ícone aqui tem que tomar cuidado também, porque você pode dar ciência num processo, mas ele é irreversível. Clicou, deu ciência, já era. Não consegue remover ciência, tá? Enviar processo, que é o tramitar, que também tem lá na tela de controle. Atualizar andamento, que como eu expliquei lá no início também, você consegue dar um status no andamento do processo. Então, você pode escrever uma mensagem nesse andamento aqui que eu mostrei para vocês. Vocês conseguem incluir uma mensagem dizendo: o processo, sei lá, está aguardando documentação da empresa X para poder dar andamento. Então, você consegue dar uma satisfação no andamento do processo para que os usuários entendam por que ele está parado, por exemplo, em você. Aqui também você consegue atribuir esse processo específico para um usuário. Você consegue adicionar ele aos favoritos para não perder, porque quando você conclui o processo, pessoal, ele sai da sua tela de controle. Aí tem gente que fala, mas eu não quero perder esse processo, preciso consultar ele de vez em quando para poder ver como é que foi montado. Favorita, tá? Aqui você consegue duplicar o processo. Aqui você consegue enviar correspondência eletrônica.
esse recurso é muito bom, porque o sistema consegue enviar um processo SEI para um usuário externo, né? Um usuário que, obviamente, não seja, né, não acessa o SEI, por exemplo, o cidadão, ou uma empresa, né, uma empresa do setor privado, por exemplo, você consegue enviar o processo e você consegue selecionar dentro do processo que tipo, quais documentos você quer mandar para a pessoa. Você pode nem precisar mandar tudo, você consegue selecionar documentos específicos dentro do processo para mandar para a pessoa. Eu posso fazer isso depois também. Além disso, quando você envia o processo, o sistema automaticamente registra o seu e-mail aqui na árvore de processo. Isso é muito bom, porque no sistema antigo, eu fazia muito isso, eu produzo muito um tipo de processo. Às vezes eu precisava conversar com um agente externo da administração e eu tinha que mandar um e-mail para a pessoa, aí eu capturava o e-mail e colocava lá no sem papel. Aí a pessoa me respondia, aí eu capturava a resposta da pessoa e colocava lá no sem papel. Aqui, você mandando um e-mail, ele já começa a registrar aqui automaticamente que você mandou e-mail e ainda bota o conteúdo, coloca o conteúdo do e-mail, tá? Então, ele coloca uma informação. Então, isso aqui poupa um pouquinho o nosso trabalho. Relacionamentos do processo é a mesma coisa de relacionar, eu acho que é o mesmo recurso de apensar, tá? Aqui, incluir em bloco, a gente não vai falar disso agora, isso é mais avançado. Essas funcionalidades aqui ainda não estão disponíveis, que é gerenciar acesso externo para uma pessoa fora do SEI assinar. Aqui você conversa com o SEI de outras federações, outros estados, da União, enfim, que também vai ser habilitado depois. As anotações, que eu já expliquei lá na tela anterior, sobrestar, anexar um processo, que é irreversível, você pode, né, incorporar um processo no outro, concluir processo, que aí você conclui o processo na sua unidade. O processo some da sua unidade e o sistema entende que você não tem mais nenhuma ação para poder agir nele, tá? Comentários. Esse ícone aqui é importante porque, diferente da anotação, a anotação, ela... Quando você coloca uma anotação no processo, só a sua unidade vai ver, só o seu setor vai ver essa anotação. Quando você tramitar o processo para outra unidade, eles não vão ver essas anotações, certo? O comentário, eles... Você consegue colocar um comentário no processo, e se você tramitar esse processo para outra unidade, a outra unidade visualiza o seu comentário, tá? Então, a diferença entre anotações e comentários é essa. Anotações, que é a folhinha amarela, fica dentro da sua unidade, quando você tramitar, essa anotação não aparece, e o comentário aparece na outra unidade também. Então, é um recurso para facilitar. Então, se vocês usarem as anotações para fazer um controle interno, beleza. Agora, se você acha que vai colocar uma informação importante, mas que ela não faz parte da instrução do processo e o outro setor precisa ver, use o comentário. Aí, para onde o processo tramitar, o comentário vai ficar aparecendo. A lixeirinha vermelha é excluir, aí você pode excluir os documentos e o processo, ressalvo em algumas situações. Isso está descrito lá no manual. Gerenciar marcador, que também tem naquela tela inicial. Controle de prazo. A tela controle de processo, que você volta para a tela inicial. E pesquisar no processo. Você consegue fazer uma pesquisa dentro do processo, por palavras. Então, se você dizer, caneta, onde é que está, onde eu escrevi caneta? Ele vai mostrar os documentos que você digitar a palavra. Ok? Bom, passei aqui rapidamente pelos ícones dentro do processo, as ações que eu posso fazer dentro de um processo específico, tá? Bom, criamos o processo, qual é a primeira ação que a gente vai fazer? Incluir um documento. Então, a gente vai produzir um documento dentro do SEI. Quem tiver no ambiente de treinamento, por favor, só clicar aqui e incluir documento. Tomando uma água aqui, pessoal. Desculpa que minha garganta está seca. Bom,
Você clicou lá em incluir documento, naquela folhinha amarela pontilhada, mesma lógica do tipo de processo. Aqui aparece os documentos que são produzidos pela sua unidade, os documentos mais produzidos pela sua unidade. Então, se todo mundo fizer despacho, quando você iniciar um documento, incluir um documento, já vai aparecer o despacho aqui para você. O externo, que é o famoso capturado, sempre será a primeira opção. A gente vai aprender sobre isso depois. Então, eu tenho aqui meus documentos mais produzidos no meu setor. Se não aparecer, mesma lógica. Clica no maisinho, ele vai aparecer a listagem completa de todos os documentos aqui, tá? Lembrando que eu estou no ambiente de treinamento, esse ambiente aqui não tem tudo. Bom, aí a gente está falando do processo de aquisição de caneta. Aí vou fazer então aqui um memorando, solicitando ao meu chefe a caneta, as canetas. Bom, quando você selecionar o documento que você quer gerar, é a mesma lógica do tipo de processo. Aparece uma fichinha, você precisa preencher ela, salvar, e aí vocês vão ver o documento na íntegra. Vou mostrar aqui para vocês. Então, primeira opção é texto inicial, documento modelo e texto padrão. Essas duas funcionalidades aqui são um pouquinho mais avançadas e a gente pode ver isso num segundo momento numa aula de módulo mais avançado do SEI, tá, pessoal? Por enquanto não vai ficar nenhum. Documentos modelados no SEI papel vão passar para o SEI. E aí, se eu não me engano, se ficar em nenhum, se o seu modelo já está normatizado, o seu modelo já vai abrir lá na tela do documento, que eu vou mostrar para vocês, tá? Descrição, mesma coisa da especificação. Dizer aqui o que é o seu memorando, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, memorando solicitando canetas. Vou botar aqui, ó, aquisição de caneta. Vocês podem usar outro exemplo, tá? Tentem usar o exemplo que vocês trabalham no dia a dia. Não sei se eu estou muito rápido, peço desculpas porque eu não consigo acompanhar o chat. Descrição sem caracteres também, tá? Nome na árvore. Lembra que eu falei para vocês a árvore do processo aqui? Se você não é obrigatório, mas se você não colocar nada, o sistema vai puxar o nome do tipo de documento que você está gerando e a numeração só do documento. Então, se eu não colocar nada aqui na minha árvore à esquerda, ó, acompanhem por gentileza no meu cursor, vai aparecer memorando número Y, que ele, a numeração dos documentos automática. Aí você fala, mas não tem problema, fica só memorando. Mas aí, se seu processo tiver 50 documentos e tiver uns 10 memorandos, como é que você vai saber qual memorando você vai acessar? Então, você vai colocar aqui, ó, aquisição. Oh, desculpa. Você vai colocar aqui no nome da árvore. Um assunto sintético para diferenciar um memorando do outro na sua árvore do processo. Não é obrigatório, mas eu aconselho colocar. Então, eu vou colocar solicitando caneta. Porque aí vai aparecer na minha árvore, memorando, número tal, solicitando caneta. O interessado já veio preenchido, porque a gente colocou lá no processo, o meu interessado, e o sistema entende que o interessado é o mesmo no documento. Destinatários é para quem eu vou enviar esse documento, que nesse caso aqui é a mesma lógica do interessado. Vou colocar aqui, tem muito gabinete. Mas eu posso, por exemplo, colocar o destinatário o nome do meu coordenador, se for o caso. Deixa eu ver aqui. Ó, meu coordenador é Thiago, posso colocar aqui, tá? Classificação por assunto, não preciso mexer nesse, nessa classificação por assunto, tá? Veio vazia, não tem problema, não mexe, porque esse memorando vai receber a classificação do processo. Observação da unidade, vocês já aprenderam também, complemento da descrição, tá? Aqui você pode colocar mais caracteres. Então, você aqui, ó.
Então, pessoal, aqui vocês podem caprichar na descrição, tá? Nível de acesso, a mesma coisa, já foi explicado na tela anterior, na tela do processo. Tenho que colocar um nível de acesso. Vou relembrar aqui. Público, usuário SEI, da Administração Pública do Estado de São Paulo, consegue visualizar o documento. Restrito, só o meu setor, ou o setor que tramitar. Sigiloso, tramita de usuário para usuário com credencial e senha específica. Nem o setor vê, só o usuário específico para qual eu atribuí o sigiloso, certo? Como o meu processo é público, eu vou colocar nesse documento público também. Tem perguntas assim, Lucas, se eu colocar um documento público, um tipo de processo público, e aí eu estou lá produzindo o meu processo, incluo vários documentos, aí chega uma hora que eu percebo que um documento é restrito. Não tem problema. Se você colocar restrito, o documento contamina todo o processo. Então, se eu tenho um processo público com 50 documentos e eu coloco um documento restrito, esse documento restrito vai contaminar tudo e tudo vai se tornar restrito ou sigiloso, certo? Então, salvei. Olha, é muito importante vocês prestarem atenção agora aqui nisso. Peço que quem estiver no ambiente de treinamento dê uma olhadinha na minha tela, que eu preciso mostrar uns truques aqui para vocês, tá? De configuração do computador, não é nem do SEI. Vejam, quando eu salvei o meu memorando, eu não digitei meu texto do meu memorando, né? Por quê? Porque não apareceu a janela do pop-up do texto para eu editar. Por quê? Porque meu pop-up está bloqueado. Então, primeira coisa que vocês precisam aprender aqui é desbloquear o pop-up, tá? Prestem atenção. Olha aqui na parte superior da minha tela. Eu vou colocar meu cursor, a minha setinha preta em cima do meu pop-up. Olha o que aconteceu. As pop-ups foram bloqueadas nesta página. Ou seja, ele deveria abrir uma janela para mim para eu editar meu memorando, só que ela não apareceu porque o seu navegador bloqueia os pop-ups. Então, você precisa selecionar isso aqui, ó, quando tiver bloqueado. Tem computador que não bloqueia, mas o meu bloqueou. Você vai selecionar esse ícone e vai aparecer essa pop-up. Pop-ups bloqueados. Aqui, tá vendo, ó, parece que tá continuar bloqueando. Vocês precisam desbloquear. Como que faz? Seleciona essa opção aqui. Sempre permitir pop-ups e redirecionamentos de concluído. Então, quando você conclui, você desbloqueia o pop-up. E nas próximas produções de documentos, ele já me permite editar diretamente o documento. Eu não consegui fazer isso porque ele bloqueou. Tá. Lucas, então como é que eu faço para editar o documento porque ele não está pronto? Muito simples. Vejam, esse ícone novo que não apareceu lá no processo, porque no tipo de processo não tem como. Você consegue editar o conteúdo do seu documento, tá? Lembrando que esse ícone aqui, o segundo, é consultar, alterar o documento, você altera a ficha, tá? Porque você fala, nossa, fiz errado, eu preciso colocar restrito, por exemplo. Você consegue naquele segundo ícone, alterar processo documento. Você consegue fazer uma alteração e salvar. Eu não vou fazer alteração. Para eu editar conteúdo, é folhinha e canetinha amarela. Colocou o cursor em cima, ó, pessoal. Editar conteúdo. Vou esperar 2 minutinhos. Vou mostrar mais uma coisa para vocês. Olha aqui, ó, meu memorando. Lembra que a gente colocou nome na árvore? Se eu não colocasse nada, só ia aparecer memorando. Só ia aparecer memorando e o número dele, certo? Veja que eu coloquei solicitando caneta. É o nome na árvore que eu coloquei aqui, tá? Como que eu edito meu memorando, Lucas? Muito simples. Folhinha, canetinha amarela, editar conteúdo. Clicou em cima, aí sim ele vai abrir a pop-up, a famosa pop-up que estava bloqueada. Ele abriu aqui com o meu documento
para eu editar. Tá vendo? Isso aqui está desconfigurado, pessoal, porque isso aqui é ambiente de treinamento. Bom, aqui nós temos o editor de texto. Acompanhem aqui minha setinha, por favor. Então, acho que esse aqui é um pouco já familiar para todo mundo, porque é bem parecido com o Word. É muito fácil, então você consegue negritar a palavra, deixar itálico, sublinhar, taxar, aumentar, diminuir, mudar a cor. O SEI é muito bom nesse sentido, porque ele permite colocar, por exemplo, uma imagem aqui dentro. É muito fácil. Então, ó, se você consegue apagar aqui e já fazer o seu texto. Eu vou só botar aqui como exemplo. Prezado chefe de gabinete, solicito. Aí eu falei, 50 canetas azuis para capacitação. Não sei. É só um exemplo, tá, pessoal? Não sei, SP. Tá, 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 tá. Ó, aqui você consegue fazer todo o seu texto. Tem gente que gosta de colocar aquela data centralizada, muito fácil. Só clicar aqui, ó, em estilos de formatação. Eu esqueci de avisar vocês também, desculpa. Vai ter um vídeo, vão ter vários vídeos, se eu não me engano, são uns 32, muito curtos, muito fáceis, que já está praticamente pronto. E aí os vídeos vão mostrar cada principal recurso para vocês. Ele é bem simples, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, então fiquem tranquilos. Então vocês vão aprender, eu não sei fazer, formatar texto, vai ter um vídeo só para isso, pessoal. Então, ó, para centralizar o texto, eu venho aqui, ó, coloco, ó, texto centralizado. Coloco São Paulo, hoje é dia 8, né? 8 de maio de 2023. Pronto. Então, aqui eu consigo fazer várias formatações, ó. Se eu selecionar aqui, colocar ele no centro, ele centraliza. Isso aqui já vai vir no ambiente oficial, já vai vir, tá? Você não precisa se preocupar com isso aqui, não. O timbre, né, o nome da secretaria, né, o governo do estado de São Paulo, tudo isso já vai vir automatizado. Vocês só vão precisar fazer o texto, tá? É, Aqui, ó. Lembrando que vocês. É a mesma lógica. Colocou o cursor em cima, ele te diz o que o ícone faz. Esse ícone aqui, com essa fotinho, você consegue colocar imagem. É muito simples colocar imagem. Eu não sei se eu tenho uma imagem aqui. Vou até pegar uma aqui, vou me arriscar aqui rapidinho, ao vivo, se meu computador me ajudar. Vou pegar aqui a ferramenta de captura. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo, ó. Vou fazer uma imagem aqui ao vivo para vocês, hein, pessoal. Ó, se eu copiar isso aqui na minha captura, eu acho que dá para colocar aqui, ó. Olha o que eu fiz, ó. Eu copiei uma imagem, dei Ctrl V aqui, ele já apareceu a imagem aqui para mim de novo. Então, você consegue fazer isso automaticamente. Ou você pode anexar uma imagem salva no seu computador, clicando aqui, ó. Aí você escolhe. Você pode escolher. Opa, celular, peraí. Desculpa, pessoal. Você clica em imagem, você pode selecionar um arquivo de dentro do seu computador. E aí ele vai anexar direto no corpo do texto, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque eu não tenho uma imagem salva no meu computador. Aqui nesse ícone, que também é bem útil, você consegue inserir um ícone, um link. Então, você consegue, por exemplo, colocar um link da internet. Então, você pode colocar, você abre sua aba, copia lá o link do site que você precisa anexar no seu documento, cola aqui na URL o link da página que você copiou, e ainda você consegue fazer um texto visível, tá? Quer ver? Vou tentar aqui. Isso aqui não estava no meu roteiro, mas vou me arriscar aqui, pessoal. Se não der certo, vocês me perdoem. Ó, vamos supor que a gente vai colocar uma página do Google, mas pode ser uma página, sei lá, de uma empresa. Ó, eu copio aqui, por exemplo, o link,
E aqui no texto eu coloco, ó, o URL, a página que eu copiei, e o que eu boto aqui, ó, no texto visível, é o texto que vai aparecer no meu documento linkável. Tá aqui, a página Google para consulta. Ok. Ó, vê aqui, pessoal. Tá vendo? Ele criou um link, e aí qualquer usuário do SEI pode, a gente pode escrever um texto, e eu quero colocar uma página de internet que tem a ver com o que eu estou falando. Coloca ali e vai. Vou salvar para vocês verem. Sempre salvem, tá, pessoal? Porque se fechar a janela aqui, você perde o documento. Opa, desculpa. Então, esse SEI aqui eu não consigo fazer agora, mas eu vou fazer depois para vocês verem. Eu consigo linkar um outro documento dentro do sistema ou um outro processo no corpo do meu documento. Isso no Sem Papel também é bem fácil. Eu uso muito esse recurso no Sem Papel, eu vou usar muito isso agora no SEI, é de copiar o link do documento que eu preciso mencionar em outro documento. Então, por exemplo, estou fazendo um memorando, eu quero mencionar um parecer. Aí eu posso criar o link do parecer dentro do memorando. É esse recurso aqui, ó, o símbolo do SEI, tá? Acho que essas são as principais funcionalidades do estilo de formatação, seja o resto, acho que vocês já conhecem bem, porque é do Word também, é a mesma coisa. Então, eu estou passando aqui para vocês o principal, tá? Vou salvar de novo. Eu posso assinar aqui direto, mas eu não vou fazer isso aqui agora para ensinar vocês lá na tela anterior. Se eu salvei, a gente pode fechar o pop-up com segurança e pronto. Vejam que meu texto ficou salvo do jeito que a gente editou lá. Se eu clicar aqui, ele abre a página que eu tinha feito o link. Certo? Tá salvo, pessoal, meu documento. Então, voltando aqui à esquerda, ó, meu processo, minha pastinha com meu processo. Se colocar o cursor em cima, mostra o que é processo de aquisição de material de consumo. E a gente produziu um memorando. A gente produziu um memorando dentro do sistema, certo? Qual a última ação que a gente precisa fazer? Assinar. Como é que eu assino? Canetinha preta. Se clicou em cima, você consegue assinar. Vou assinar aqui. Quem tiver no ambiente, tenta assinar o documento também que produziu, por gentileza. Você assinando. Pronto. Ele carregou. Reparem, aqui está a minha assinatura. O QR Code, o símbolo do SEI, cadeadinho, significa que alguém assinou. Aí vai aparecer. Ambiente, aqui é o ambiente de homologação, mas é documento assinado eletronicamente por fulano de tal, no dia tal, na hora tal. Tá? E a autenticidade está nesse QR Code, a pessoa consegue verificar. Então, pessoal, até aqui a gente viu a tela inicial, a gente viu a barra de ferramentas. Calma, vou voltar só um segundinho. Deixa eu só anotar o processo que eu estou trabalhando com vocês. Tá. Então, vou retomar aqui para o pessoal que chegou atrasado. Minha tela inicial, em cima, minha barra de ferramentas, meu menu que oculta e exibe o menu principal, minha pesquisa, minha unidade que está logada, esse ícone aqui é a tela de controle de processos, que ela sempre vai retornar para essa tela que está sendo apresentada para vocês. Novidades do SEI, o bonequinho é o usuário que está logado no sistema, configurações altera a cor do SEI e, por último, sair do sistema. Embaixo, tela de controle de processos. Aqui, ó, aqui, isso que eu estou selecionando é minha barra de ícones da tela de controle. Me permite fazer ações simultâneas em vários processos, dependendo do que eu selecionar aqui, eu consigo fazer uma ação aqui, certo? Aqui tem meus filtros da minha tela de controle, então eu consigo filtrar por esses tipos aqui a minha tela de controle. Do lado direito, meus processos gerados no setor. Lembrando sempre, no setor, não é por usuário. E à esquerda,
os processos que o meu setor recebeu, tá? Eu não tenho aqui um exemplo, eu peço desculpas, mas eu não tenho um exemplo aqui do processo vermelho. Me perguntaram como receber um processo. Muito simples. Pessoal, na minha tela aqui não tá, eu não recebi o processo, eu não tenho processo para receber porque o processo fica na cor vermelha nos recebidos, tá? Então, se ele tiver vermelho, significa que ninguém acessou o processo, tá? Na sua unidade. Se tiver vermelho e alguém clicar, automaticamente você recebe o processo. Não aparece nada, você só recebe, tá bom? Então, voltando aqui à tela de controle, ficou vermelho, tá vermelho, né? Na coluna recebidos, isso significa que ninguém recebeu. Se clicar em cima, recebe automaticamente. O processo em preto significa que alguém recebeu o processo, tá? Ah, mas como é que eu vou saber? Consulta do andamento do processo, tem lá quem clicou e recebeu, tá? Sistema tem auditoria de tudo, absolutamente tudo. Qualquer usuário que fizer qualquer ação vai ser registrada no log do sistema, tá? Então, se tiver vermelho, ninguém recebeu. Se tiver preto, significa que alguém acessou, que clicou no processo e recebeu. Se ele estiver azul, significa que alguém acessou o processo e fez algum andamento, ou não. Mas a pessoa entrou no processo, tá? Então, se eu entrar aqui, esse processo não tem documento, porque isso aqui também é exercício. Se ele tiver azul, significa que alguém fez alguma coisa dentro dele, tá? Ou que ele recebeu. Então, essa é a diferenciação de cores dentro do tela de controle de processo. Isso tem no manual também, tá, pessoal? Voltando ao meu exemplo anterior, então, aqui eu fiz esse processo de aquisição de caneta. Veja como é importante colocar especificação bem específica. Por quê? Quando você coloca o cursor em cima, se você colocar a mesma especificação para todos os processos, você não vai conseguir diferenciar um do outro. Tenho vários iguais, é porque o meu exercício é sempre esse, tá? Tá vendo aqui, ó? Compra de lâmpadas, aquisição de caneta. Se você coloca só uma coisa vaga, aí, ó, solicitação de compra de material, isso aqui não foi eu que fiz, alguém fez, você veja que não tem uma especificação do processo, aí a gente não sabe o que que é, então você vai precisar entrar nele e acessar o documento para ver o que que compraram aqui, certo? Vou voltar ao meu processo. Eu sei que o processo que eu estava trabalhando é esse aqui. Então, é, façam boas especificações para poder diferenciar um do outro na sua tela de controle de processo. Na sua tela não, na tela do setor, porque isso sempre vai ser visualizado pelo setor, não só por você. Então, se tem 10 pessoas trabalhando na mesma unidade, é muito importante a organização, tá? Eu vou voltar aqui ao meu tipo de processo. Acho que daqui a pouco a gente vai para o almoço. Bom, o próximo exercício que eu posso fazer aqui com vocês é incluir um documento externo, porque eu sei que muita gente precisa fazer isso. Eu uso bastante também documento externo. Eu vou dar um minutinho aí para o pessoal que viu a minha aula e está no ambiente de treinamento, clicar mais um pouquinho, brincar mais um pouquinho na ferramenta. Eu voltei para o processo que eu estava, tá, pessoal? Vou conferir aqui com a equipe técnica se está tudo bem. Eu acho que vai dar tempo da gente fazer o documento externo. Olha, antes de eu entrar nessa questão do documento externo, o antigo capturado, eu estou vendo
me passaram uma dúvida importante aqui. Me perguntaram: somente quem faz o documento que pode assinar? Depende. Isso depende. Isso aí já é uma questão interna de órgão, tá? Cada um tem sua atribuição, cada um sabe o que pode fazer, o que pode assinar, o que não pode. O SEI trabalha com um conceito de gestão de processos e, né, não é questão só do processo como se fosse um documento, mas é a gestão de processos mesmo, processos de trabalho, tá? As unidades, se a gente está dentro de uma unidade, toda unidade pode acessar o documento e toda unidade pode, inclusive, assinar o documento. Ou seja, o que que isso implica? Lembrando lá da lógica as lógicas do sistema. Acontece muito da gente minutar um documento para o nosso chefe assinar, por exemplo. Pessoal, se o seu chefe estiver na mesma unidade que você não precisa tramitar um processo para o seu chefe. Ele vai ter acesso a todos os processos que você está produzindo. Aliás, todo mundo da sua unidade que tiver na mesma unidade logada vai poder acessar todos os processos e vai poder assinar todos os processos se quiser, né? É óbvio que a gente tem que ter o bom senso e ver né, a rotina de trabalho não mudou. O que está mudando é a ferramenta. E a ferramenta também não é tão diferente como a outra. Então, assim, a cultura do trabalho que já está implementada continua, tá? O que está mudando é uma ferramenta de trabalho só. Procedimento continua. Então, lembrando a lógica do sistema, se a gente está na mesma unidade, todo mundo está logado aqui, ó, na mesma unidade, eu não preciso tramitar o processo para o meu colega para ele assinar. Como assim, Lucas? Isso mesmo. Se o seu chefe estiver logado na mesma unidade que você não precisa tramitar o documento para ele. Você pode usar, por exemplo, uma anotação, falando, colocando uma anotação lá. Prezado chefe, fulano de tal, está disponível para assinatura, documento tal. Ou você pode colocar um marcador. Você pode gerenciar o marcador. Se der tempo, eu ensino para vocês como gerenciar o marcador. Você pode colocar um marcador só para o seu chefe, falar, chefe, toda vez que tiver um marcador laranja no processo, significa que você precisa acessar o processo e assinar o documento. Ou você pode avisar até verbalmente, né? Falar, chefe, ó, tá pronto, pode assinar. Aí ele vai lá e assina, você não precisa tramitar nada para ele, tá? Agora, se ele tiver numa unidade diferente, isso é o assunto para de tarde. Aí vocês vão aprender a incluir em bloco de assinatura um documento para outra pessoa de outro setor assinar. Estando dentro do mesmo setor, não precisa tramitar, não precisa fazer absolutamente nada. É só avisar ou usar algum recurso de sinalização do SEI, tá bom? Essa é uma das principais culturas que a gente precisa adaptar à nossa rotina de trabalho, tá bom? Enquanto você não assina o documento, ele está lá para ser editado. Assinou o documento, não tem como editar? Tem. Tem como editar. Tem como editar. Só que a assinatura vai ser derrubada. E aí precisa ser assinado de novo, tá? Só documento que. Só documento que tramita, aí, assinado e tramitado, aí você não consegue mais alterar. E o sistema, ele registra versionamento dos documentos, tá? Então, qualquer ação que é feita, como eu já tinha informado anteriormente, ele vai registrar que foi feita a alteração. E aí, documento assinado, derruba a assinatura e todo mundo precisa assinar de novo. Beleza? Bom, vamos incluir um documento externo. São 11h58. Eu vou incluir um documento externo e a gente sai para o almoço, tá bom? Eu sei que muita gente utiliza esse recurso, então vamos lá. Como que a gente faz para incluir um documento externo? Deixa eu só ver aqui se meu documento já. Ah, acho que está assim. Tá. Como que eu faço para incluir um documento externo? É muito, muito simples. É a mesma lógica de incluir documento normal.
tá? Do SEI. Então, vocês vão clicar em incluir documento. Então, a gente já tem um memorando que a gente produziu dentro do SEI, só que agora a gente vai colocar um documento externo, um documento que foi produzido por uma pessoa que não está na administração paulista, né, do Estado. Então, como eu já tinha dado spoiler, o documento externo sempre será a primeira opção da lista de escolher tipo do documento, tá? Lembrando que esse maisinho aqui e o menos aumenta e diminui a lista de todos os tipos, tá? Mas o externo sempre vai estar aqui. Então, eu seleciono externo. Quando eu selecionar documento externo, ele vai me pedir para preencher a ficha também, tá? Então, eu vou pegar o exemplo, eu vou diminuir minha tela aqui, pessoal, um minutinho. Então, vocês estão vendo a minha tela? Eu vou pegar essa nota fiscal aqui, ó. Vamos supor que essa nota fiscal aqui é uma nota fiscal de uma empresa e eu preciso anexar ela dentro do meu processo, dentro do SEI. Então, eu fiz só um exemplo bem rápido aqui, tá, pessoal? É só um Word que eu só vi em PDF. Mas vamos supor que ela é uma nota fiscal de uma empresa que me mandou. Então, quando eu coloco lá, incluir documento externo, me aparece essa fichinha. Então, a gente precisa preencher a ficha com carinho para poder colocar bons metadados para vocês conseguirem localizar o documento, o sistema fazer o registro certinho, tá? Então, primeiro campo, tipo do documento. Selecionei, eu preciso escolher o tipo de documento. Eu vou pegar o exemplo nota fiscal, mas aí vocês podem usar fazer o exercício com o tipo de documento que vocês usam muito aí no dia a dia. Então, vamos supor que uma empresa terceirizada me mandou uma nota fiscal. Não tem nota fiscal no meu exemplo aqui. Então, vou botar eu vou colocar. Tem nota fiscal. Vou botar notificação, mas vamos supor que ele seja uma nota fiscal, tá? É porque esse aqui é um ambiente de treinamento, ele não tem todos os exemplos, tá bom? Lá no ambiente oficial vai ter tudo. Data do documento. Então, aqui eu vou escolher a data do documento, não é a data que eu estou inserindo, não. Não é a data de hoje, por exemplo. Vamos supor que a minha nota fiscal é do dia 1, 1º de maio. Primeiro não, 1º de maio é feriado. Dia 2. 2 de maio foi eu vi lá, estou olhando a nota fiscal aqui. Minha nota, vamos supor que tem a data aqui, 2 de maio. Então, coloquei. Número, é o número da nota. O número do documento. Pode ser a nota, pode ser, sei lá, uma carta de uma empresa. Então, não é obrigatório o preenchimento, mas vamos supor que a minha nota fiscal tem uma numeração. Eu coloco ela aqui. Botão 1, 2, 3, 4. Tá? Nome na árvore, mesma coisa. Qual é o nome que vai aparecer aqui à esquerda? Então, vai aparecer notificação, mas vamos supor que seria nota fiscal. Vai aparecer nota fiscal só, se eu não preencher. E eu vou colocar aqui, ó, nota fiscal empresa X, que aí eu consigo diferenciar. Vamos supor que uma empresa X está me vendendo caneta, que eu vou comprar dela. Eu coloquei empresa X para poder, na minha árvore aqui à esquerda, ficar bem fácil eu saber que documento externo é aquele, tá? Formato. Acompanhem aqui, por gentileza. Tem uma colinha aqui, tá? Se você colocar o cursor em cima desse ponto de interrogação, vai te mostrar a opção Nato Digital, se o arquivo for registrado e criado ou recebido por meio eletrônico. Selecione a opção digitalizada nesta unidade, somente se o arquivo a ser registrado foi produzido a partir da digitalização de documento em papel. O que significa isso? Nato Digital, se eu selecionar, eu estou dizendo que o documento que eu estou colocando aqui dentro, né, que eu estou capturando, ele foi produzido eletronicamente em outro sistema. Eu não passei o papel num scanner e digitalizei. Se você não passar um papel e digitalizar o papel no scanner, o seu documento é nato digital. Ah, eu preciso passar um processo do sem papel para o SEI, para dar andamento, que vocês vão aprender isso à tarde. Ele é nato digital ou digitalizado nessa unidade? Parabéns para quem falou nato digital. Porque se o documento foi produzido novo, sem papel, ele é nota digital. E se eu precisar colocar ele aqui, eu vou colocar ele como nota digital, tá?
A minha nota fiscal, eu vou colocar como nota digital porque tem muita prefeitura, tem muita empresa, tem muito, diversos lugares que já emitem suas notas fiscais eletronicamente. Ela não emite mais um papel para você, né, segurar que assina na caneta. Tem muita empresa que já emite nota fiscal eletronicamente. Então, se emitiu eletronicamente, é nota digital. Ah, mas eu preciso autenticar. Não precisa, tá? Não vai autenticar documento nota digital. Se eu selecionar digitalizado nesta unidade, aí reparem, ó, se eu colocar nota digital, ok. Se eu colocar digitalizado nesta unidade, aí me pede tipo de conferência. Tem muita gente que usa isso no sem papel, cópia autenticada administrativamente. Eu uso muito isso. Só que ele lá pede para autenticar tudo. Aqui não é para autenticar documento nata digital, tá? Eu vi gente em ambiente oficial já falando assim: ah, mas eu quero autenticar o documento nata digital. Não precisa, não é para fazer isso, tá? Então, passei o documento no scanner, ele foi assinado a caneta, precisei passar ele no scanner. Beleza, digitalizado nessa unidade. Documento recebido eletronicamente, nata digital. Ah, Lucas, e-mail, preciso capturar um e-mail, né? Nata digital, tá bom? Remetente, quem enviou, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a empresa X. Não tem, tá vendo? Se não tem, digita o nome da empresa, deseja incluir? Ok. Interessado, ele puxou o interessado lá do meu tipo de processo, gabinete do coordenador. É, meu interessado, vou continuar. Beleza. Classificação por assunto vem preenchido automaticamente. Eu estou no ambiente de treinamento, então algumas classificações não estão aparecendo, mas no oficial vai estar tudo classificado. Classificação por assunto já está na nossa mente, ele vem preenchido automaticamente, eu não preciso me preocupar, tá bom? Observações da unidade, mesma lógica de todo o resto que eu já expliquei para vocês. Complemento de assunto. Então, vou botar aqui, ó, empresa X. Eu posso colocar aqui, ó, nota fiscal da empresa X no valor sei lá, posso colocar aqui no valor de XXXX para pagamento em junho. Vejam que a especificação, a especificação e observação da unidade vai mudando de acordo com o tipo de coisa, de ação que você está fazendo. O processo vai ter o memorando vai ter outro. Aí na minha nota fiscal aqui de um documento externo vai ter outra observação. Então, cuidado, porque eu vi que tem gente que adora repetir as informações. Eu aconselho a não fazer isso, tá? Nível de acesso, mesma coisa, é obrigatório colocar, tá? Eu vou colocar público, que eu já expliquei isso aqui tudo para vocês. Para quem não pegou ainda, público, os usuários da unidade, desculpa, os usuários do sistema SEI do Estado de São Paulo vão conseguir visualizar, restrito só a unidade, setor, né? Sigiloso só pessoas credenciadas. Então, eu vou selecionar público, vou anexar o meu arquivo, vou anexar aqui a minha nota. Então, isso aqui eu acho que todo mundo já conhece. Ele vai pedir, né, para você pegar lá do seu computador. Eu vou colocar essa aqui. Pronto. Apareceu uma listinha aqui para mim com os documentos anexados. Beleza, pessoal? Se tiver errado, você exclui aqui no vermelho. Se tiver certinho, só salvar. Eu vou salvar. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Presta atenção. Salvei. Minha nota fiscal foi anexada ao meu processo. Instruir um documento externo. Vejam que o ícone dele está em PDF, tá? Bom, pessoal, 12h07, vamos sair para o almoço. A gente vai retornar às 14 horas, tá bom? Então, eu espero vocês às 14 horas. A gente vai tentar adiantar a nossa aula, porque a gente se atrasou um pouquinho, tá bom? Então, 14 horas eu estou de volta. Bom almoço para todos.